Saudações, buscadores da verdade alternativa e colecionadores de incongruências sexenais. Bem-vindos a um novo episódio de A Dimensão Desconhecida da Quarta Transformação, onde a física, a ética e a memória de curto prazo se dobram conforme os caprichos da cadeira presidencial. Preparem-se para uma dose de realidade ácida, porque hoje vamos falar de como o veneno de ontem é o remédio de hoje. Vocês já sabem que aqui a gente não analisa a política, a gente faz uma autópsia sem anestesia enquanto ri do cadáver. Estamos no fascinante mundo da continuidade com mudança, um slogan que parece criado por um publicitário que detesta seu cliente. Acontece que nossa recém-eleita presa inepta, Cláudia Sheinbaum, decidiu que o fracking, aquele método satânico que o jegue de Macuspana jurou de pés juntos que jamais tocaria porque contaminava a alma e o subsolo, agora é a pedra angular da nossa soberania energética. E numa reviravolta de roteiro, importar 65% do gás do Texas não era soberania, era simplesmente preguiça administrativa, disfarçada de ecologismo de cafeteria. Mas parece que o fracking também está ficando cada vez mais forte dentro do Partido Guinda. Além disso, aqui a gente não engole essa história de humanismo mexicano e de que primeiro os pobres, sem antes passar um detector de notas falsas. Ajustem sua bússola moral, porque hoje vamos navegar pelas águas pantanosas da política mexicana. Vamos ver uma notícia, uma transformação que nem Ovídio sonhou, de estar ao volante a comandar o orçamento de uma nação. Vamos lá. Vocês se lembram daqueles tempos românticos em que o fracking era o próprio Satanás encarnado em uma broca? Quando nossos heróis da moralidade gritavam aos quatro ventos que perfurar a terra era um ecocídio digno de vilão de desenho animado? Vamos ouvir a própria Luísa Maria Alcalde. O fraturamento hidráulico é um procedimento pelo qual se extrai gás de umas pedras chamadas de folhelho, que se encontram a grandes profundidades, como 1.500 metros abaixo da terra. Eles começaram a ver de que maneira podiam extrair esses gases. Primeiro, tentaram com explosivos, mas viram que não era possível extrair o gás dessa forma. Então, finalmente descobriram que se injetassem milhares de litros de água a altas pressões, poderiam separar a pedra e extrair o gás, mas para isso precisavam de aproximadamente 260 produtos químicos misturados à água. Então, o que acontece? Para poder, digamos, extrair o gás em um único poço, estamos falando que são necessários mais ou menos entre 15 milhões de litros de água e 19 milhões de litros de água por poço. Já está comprovado que um poço tem vida produtiva curta, de até 10 anos. Quais os problemas? Um deles são os custos econômicos. Por outro lado, os custos ambientais, a quantidade de litros de água que são necessários e, obviamente, os custos sociais. Por isso, por todas essas questões, é que foi proibido em muitos países do mundo. Está proibido na Inglaterra, na França, no Canadá, está proibido em alguns estados dos Estados Unidos. Mas aqui não. Vamos entrar de cabeça e com toda a vontade, pelo visto. Então apaguem essa fita, porque no México da continuidade com mudança, a ciência operou um milagre. O fracking já não é ruim. Agora é soberania energética com sabor de tecnologia de ponta. Nossa nova empregada do bem-estar, Cláudia Sheinbaum, que em seu tempo livre, quando era oposição, costumava retuitar o Papa Francisco para dizer que o fracking era uma ofensa à criação, decidiu que no fim das contas, sim. Quer dizer, não é que ela queira, é que é preciso analisar as possibilidades. Vocês conhecem aquela frase que políticos usam quando já fecharam o contrato escondido, mas precisam que um comitê de acadêmicos faça uma lavagem de imagem para eles na coletiva matinal do governo. É comovente ver como o passado persegue os agentes públicos mais rápido que um cobrador da Coppel. Em 2013, Sheinbaum compartilhava vídeos intitulados Fracking Hell e acusava o PRI de técnicas que provocam seca, mas hoje, sentada no trono, nos diz com um sorriso que já existem novas metodologias que gastam menos água. Que reviravolta no roteiro. A água injetada sob pressão para quebrar o subsolo agora é quase água benta do bem-estar. O mais engraçado não é a mudança de opinião da senhora, mas sim o silêncio sepulcral dos seus puxa-sacos. Onde está Epicmênio Ibarra? Aquele que antes denunciava a voracidade empresarial por querer fracking na Huasteca. Agora parece que ele está com um nó na garganta, ou talvez ficou sem dados para publicar nas redes sociais. E o Fisgon? Cadê as suas charges onde o fracking era a própria morte? Agora deveriam ser guardadas no Museu das Ironias. É aí que os acadêmicos entram para resgatar ou se sacrificar, dependendo da perspectiva.
Para que a manobra não pareça tão grosseira, a Servientífica trouxe os reitores da UNAM, do Poli e da UAM. Ela os colocou ali, em fila, para que servissem de escudo humano contra a realidade. O argumento é a soberania. Acontece que, como dependemos muito do gás estrangeiro, agora sim é aceitável romper a terra. O que antes era um massacre do território, agora é uma necessidade patriótica. Mas cuidado ao questionar isso. Se um jornalista tem a ousadia de perguntar sobre os 10.000 poços que são necessários e os conflitos sociais que isso gera, a Preci Chaches ativa o modo professora brava, ao qual já estamos acostumados. Você está tirando conclusões, ela retruca, enquanto jura de pés juntos que não vai envolver as multinacionais. Claro, porque a Pemex, com sua eficiência lendária e sua dívida infinita, vai desenvolver tecnologia espacial para fazer fracking ecológico. Sem a ajuda de ninguém, com certeza. Mas a memória é o pior inimigo da quarta transformação. Neste governo, a coerência é um luxo que ninguém pode se permitir. Ver os bajuladores do Morena passarem de "o fracking é transformar nossa terra em um inferno" para ficarem mudos é uma obra de arte do transformismo político. No final das contas, o fracking continua sendo o que sempre foi. Uma técnica que consome muita água, fratura o subsolo de forma irreparável e nos prende aos combustíveis fósseis. É que agora quem perfura está usando um colete vinho. E se o subsolo se rompe, então se rompe com cheiro de transformação. Imaginem a cena. A presinepta acorda, olha para o norte, vê que no Texas estão nadando em gás graças à fraturação hidráulica e diz: e se a gente também quebrar pedrinhas? Eureka! Descobriram que a bacia de Burgos existe e que abrange Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas. Que alegria ver que depois de anos de dogmas e violências, e Tamaulipas, finalmente alguém percebeu que a geopolítica se mede com a León e Tamaulipas, a Nuevo e que abrange Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas, a bacia Nuevo, que León, Tamaulipas, Coahuila, León e Tamaulipas. A solução vem com sua dose de comitês científicos e diálogos com as comunidades. Vocês já conhecem essa forma elegante de dizer que vão demorar 3 anos para decidir que tipo de água vão injetar. Mas vamos falar do fracking político, porque o verdadeiro espetáculo, aquele que nós, amantes de fofocas de alto nível, gostamos, não está debaixo da terra. Está sim nos escritórios do Morena. Há um fracking político de prognóstico reservado. Dona Cláudia está começando a bater na mesa e adivinhem quem é o principal afetado. O irmão Lelo, nariz de pimentão recheado, Andrés Manuel Lopes Beltrán, ou seja, Andi, que não gosta que o chamem de Andi. Parece que Dona Cláudia já não acha tanta graça que Andi e seu séquito, liderado pela ainda dirigente Luísa Maria Alcalde, já tenham garantidas as candidaturas para as 17 governadorias dos próximos anos. A ordem no palácio é clara: não humilhem a Luísa Maria, deixem que ela salve as aparências, mas coloquem a Citlali para operar imediatamente. É o clássico: não te demito, mas já coloquei suas malas na porta e troquei a fechadura. E como se a guerra interna não fosse suficiente, estão tirando do Andy seus brinquedos favoritos. O Sati, aquele braço executor que, sob o comando de Martínez Danino, grande amigo do irmão Lelo, servia para pressionar quem não se alinhava, está prestes a mudar. Corre o boato sobre a chegada de uma mulher técnica e séria. Vai saber, é preciso esperar. Mas o mais interessante, e o que deveria fazer vários na Morena comprarem fraldas geriátricas, é a sombra da OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O caso do advogado Penila, ligado a grupos criminosos que os americanos chamam de terroristas. E, ó surpresa, quem vocês acham que também está envolvido? Exato. Ligado à rede de Andy e a uma bomba relógio. No Texas, eles já têm o mapa completo da rede Andy, aquela que operava bilhões em contratos da Pemex através de laranjas e motoristas de sorte. Que maravilha de mobilidade social! De dirigir uma caminhonete a gerenciar contratos de 100 bilhões de pesos. Isso é meritocracia da quarta transformação. E esse boato está muito bom. Lá vai! Quem diz que no México não existe mobilidade social? Mentira! Quem diz que o sonho mexicano não existe é porque não conhece a história de Javier Núñez López, outro milagre da quarta transformação.
Imaginem um homem cujo maior feito profissional, há 3 décadas, era não passar rápido pelos quebra-molas e manter o carro limpo para a família Lopes Beltrán. Sim, estamos falando do antigo motorista e assistente pessoal da linhagem real de Palenque. Mas como neste país o talento é recompensado, e por talento quero dizer saber guardar segredos, bajular e assinar onde mandam, nosso querido Javier passou do banco de tecido para os escritórios de mármore da Pemex. E não pensem que ele foi lá para tirar cópias. Não, não, não. O senhor se tornou o subdiretor de suprimentos. Uma forma elegante de dizer que ele é o cara da caneta de ouro. Dizem que é com sangue que se aprende, mas no caso de Núñez Lopes, a assinatura sai com dinheiro. Este ilustre funcionário já colocou sua assinatura em contratos que somam mais de 100 bilhões de pesos. Que preparo físico na mão direita. Curiosamente, quase todos esses contratos acabaram nas mãos dos amigos de Andy. Estão entendendo onde quero chegar? É fascinante ver como a meritocracia funciona no Olimpo de Tabasco. Se você foi fiel carregando as sacolas do supermercado ou dirigindo o Jetta, o destino reservou para você um cargo de comando. O dinheiro obscuro que transformou uma associação civil de austeridade republicana no partido hegemônico que hoje nos serve tole todas as manhãs. Mas o tio Sam tem outros dados. Porque, como diz minha mãe, Deus não realiza caprichos nem endireita corcundas. Acontece que os gringos, esses vizinhos incômodos que não entendem a soberania de fazer negócios às escondidas, começaram a bisbilhotar. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Tribunal do Distrito Sul do Texas já estão de olho em um esquema de subornos. Fala-se de um tal Alfonso Wilson entregando entre 1,5 e 3,5 milhões de dólares a um funcionário da Pemex. E adivinhem para onde todas as flechas apontam. Bingo! Para o nosso motorista estrela. Parece que em Houston eles não compram o discurso de que não existe mais corrupção. Lá os promotores têm a estranha mania de seguir o rastro do dinheiro, aquele que aqui no México se perde entre envelopes amarelos e contribuições para o movimento. O processo é uma joia do cinismo. Sob a bênção de Andy Lopes Beltrán e a idealização de Daniel Azaf, o chefe da ajudância que parece ser onipresente, foram colocados mais de 20 perfis estratégicos no setor. Imaginem um banco imobiliário, mas com poços de petróleo reais e usando seu dinheiro dos impostos. Querem exemplos da eficiência do motorista? Assinou um contrato de 15 bilhões de pesos por um navio que não serve, beneficiando uma empresa ligada ao primo de Daniel Azaf, a Baker Hughes, sim, os mesmos da Casa Cinza do irmão Lelo Maior, o botijão de José Raton. Núñez Lopes lhes concedeu contratos de 23 bilhões de pesos em apenas 10 meses. Mas esperem, também teve amor e dinheiro para a família, com contratos que acabaram envolvendo Felipa Obrador Hollande. Alguém diria inocentemente, bom, com um histórico desses, já devem estar sendo investigados no México. Pobres iludidos, aqui a justiça é uma porta giratória. Quando terminou o sexênio do velho Patasmeadas, para onde vocês acham que levaram essa equipe de especialistas em sumir com fundos? Para o Infonavit. Sob a batuta de Octávio Romero, outro tabasquenho, curiosamente, Javier Núñez Lopes agora é diretor de operações no Instituto de Habitação. Porque, claro, depois de deixar a Pemex na ruína técnica e moral, o mais lógico é deixá-los responsáveis pelo dinheiro das casas dos trabalhadores mexicanos. Especialmente agora que Cláudia deu permissão para eles construírem e venderem casas diretamente. Que conveniente, não acham? Bom, então é assim que terminamos a semana, com um manual perfeito de como engolir as próprias palavras com uma pitada de soberba e um acompanhamento de outros dados. O fracking está em andamento. Quebram-se as rochas, quebram-se as alianças e, acima de tudo, quebra-se a ilusão de que este era um governo coeso. Cláudia busca seu próprio governo, mas o partido ainda cheira a tamal de chipilim e a herança familiar. E também temos a bela história de um homem que nos mostra que para triunfar na política atual, você não precisa de um doutorado em economia, só precisa de um bom senso de vida, a orientação para dirigir o carro do patrão e uma mão firme na hora de repartir o butim. Não se preocupem com os terremotos ou com a água contaminada. Enquanto a narrativa estiver intacta, o país vai às mil maravilhas. Vocês sabem que eu uso o sarcasmo para criar consciência, mas de hoje em diante, além disso, vou lembrar vocês de que já chega de lamentos e reclamações que ficam só no ar.
O México não precisa de espectadores, precisa de protagonistas. A solução somos todos nós e ninguém vai vir nos resgatar se nós mesmos não acendermos o pavio hoje. Este regime está sugando a vida do nosso país e está matando o futuro das nossas famílias. Então a linha já está traçada e não tem meio termo. É México contra Morena. Faço a minha parte. E vocês? Acordem, compartilhem este vídeo e nos vemos na próxima batalha, porque essa guerra está apenas começando. Leia os comentários de vocês, nos vemos na segunda-feira. Excelente fim de semana! Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações nos comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, curtir e ativar o sininho para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!